Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro José Fauché, do Stephen Zweig. Esse livro foi publicado primeiramente em 1929 e Stephen Zweig foi poeta, jornalista, dramaturgo. Porém, o que temos como marca registrada de Stephen Zweig são as suas biografias, principalmente se essas biografias forem de personalidades históricas. José Fauché teve a vida bastante turbulenta e até a sua morte também foi bem triste. Ele tirou a sua própria vida junto com a sua esposa. Quando peguei a obra para ler, fiquei pensando, diante desse subtítulo, Retrato de um Homem Político. Qualquer leitor que se depara com isso, com certeza vai lembrar de outro livro, que é O Príncipe do Maquiavel. Eu li nesta edição da Cultrix, inclusive preciso comprar outro livro, está muito acabado porque eu realmente resgatei esse livro do lixo mesmo. A pessoa estava jogando alguns livros no lixo porque já estava muito velho mesmo, e aí perguntou se eu não queria resgatar algum de repente. Olha só o que Maquiavel diz. Nasce disso uma questão a saber: é melhor ser amado do que temido, ou o contrário? Responder-se-á que se desejaria ser uma e outra coisa, mas como é difícil casá-las, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Quando se haja de optar por uma das alternativas, é que dos homens pode-se dizer geralmente o seguinte: que são ingratos, volúveis, dissimulados, esquivadores dos perigos, ambiciosos de ganho, que em os beneficias são inteiramente teus, oferecendo o teu próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, como atrás se disse, desde que não se mostre a necessidade disso. Então, este trecho diz muito sobre a leitura de José Fauché. Observem aí o retrato que ele faz dos homens, né? Ingratos, volúveis, dissimulados, esquivadores. Então, são duas obras que se parecem em alguma medida, porém, parece mais algo técnico, né? Aqui nós temos algo bem mais leve de ser lido, e ele é escrito como um romance mesmo, ele não tem esse tom de instrução, como é o caso aqui do Príncipe do Maquiavel. E seguindo a lógica de Maquiavel sobre os homens, aqui nós temos sim um retrato de alguém que é visto como um asqueroso. Inclusive, ele chama José Fauché de réptil, de um réptil asqueroso. Toda a narrativa é em tom de crítica. A gente percebe certo fascínio em algumas partes, porém a maior parte da narrativa é em tom de crítica. Ele é visto como alguém realmente que merece certo desprezo. Vamos ao enredo. Antes de falar sobre o enredo, é cabível lembrar que é um livro de não ficção, uma biografia. Embora essa escrita esteja em forma de romance, nós temos aqui uma escrita fluida, uma escrita estética. Esse livro é muito bem escrito, ele tem um jogo de linguagem muito bom. Então, nós lemos como se fosse um romance, embora nós saibamos que se trata de um homem histórico. Em relação ao enredo, nós temos aqui a história de José Fauché, um rapaz pobre que entra para um seminário e acaba virando professor. Já percebemos a personalidade dúbia, né, de José Fauché no início, quando ele não se entrega por inteiro ao seminário. Não é aquele rapaz que é devoto e que se entrega totalmente à religião. É alguém cauteloso. Vou ler um trecho para vocês sentirem. Algo que é típico em José Fauché desde o primeiro, o mais baixo degrau da carreira, manifesta-se um traço característico de sua natureza, sua aversão a comprometer-se total e irrevogavelmente com alguém ou alguma coisa. Nem mesmo à igreja ele se entrega, senão temporariamente, nunca por inteiro, assim como mais tarde não se entregará à revolução,
ao diretório, ao consulado, ao império ou à monarquia. Se José Fauché não se compromete a ser fiel a Deus por uma vida inteira, muito menos a um homem. Fauché, então, ele é esse ser egocêntrico que sempre vai pensar nos seus próprios interesses. No entanto, ele não faz isso de forma afobada, não é aquele político que tem aquela sede por poder, de se colocar acima dos outros, de querer uma ovação, não. É totalmente o contrário. Todas as suas artimanhas pelo poder são sorrateiras. Ele gosta dos bastidores, ele faz a cabeça de um e de outro por trás até que consegue aquilo que ele realmente quer. Ele se mostra sempre inteligente, olha isso. Enquanto todos se precipitam para a tribuna, impetuosos e vaidosos, para apresentar propostas, proferir discursos, acusar-se e hostilizar-se mutuamente, o deputado de Nantes jamais sobe ao pódio. Justifica-se diante de seus amigos e eleitores, dizendo que a sua voz fraca o impede de fazer discursos públicos. E como todos os outros disputam a palavra, ávidos e impacientes, o silêncio desse homem, aparentemente modesto, causa simpatia. Então, ao invés de ele subir a um palanque para falar, para impressionar, ele se retrai e observa. Ele é muito observador. Inclusive, aqui é dito que ele fica observando os lados para ele poder se posicionar, se ele se posicionar de um lado ou de outro. Não é que ele não queira o poder, ele quer o poder. No entanto, ele quer a consciência do poder. Ele não quer que as pessoas o tratem como um Deus. Ele quer ter essa consciência de que ele está governando tudo, mesmo que seja pelos bastidores. Temos alguns acontecimentos até que José Fauché ele entra para um clube de intelectuais. Lá ele encontra um dos personagens mais emblemáticos da biografia e de toda a história, né, que é Robespierre. Aqui nós já temos o distanciamento de a Nutella está latindo. Aqui nós já temos um distanciamento de um José Fauché, seminarista, e passa a ser um político. Sendo Robespierre, ele entra nessa vida política e ele começa a aproveitar as oportunidades para ele se manter no poder. Sabemos que Robespierre é um dos nomes do pensamento da Revolução. Então, José Fauché, mesmo ele tendo feito 10 anos de seminário, ele não se exime em ver ou fingir que vê a revolução como uma religião. Então observe como ele vai mudando de lado para que ele consiga ficar no poder. Essa relação que ele tem com Robespierre começa a ser problemática. Sabemos que Robespierre ele era um alto político, também tinha um poder de oratória, também traçava as suas estratégias. A relação de Robespierre e Fauché começa a ter conflitos por causa dos interesses políticos e também pelos embates de intelectualidade. José Fauché acaba traindo o próprio Robespierre e este vai para a guilhotina. Observem o quão sorrateira é a personalidade de José Fauché, porque ele vira a casaca várias vezes, ele entra em uma comunidade, ele traça amizades, mas ele não se exime em trair essas pessoas. Ele se mostra então, às vezes, totalmente conservador. Ele fica ali do lado dos girondinos, dos monarquistas. Ele se mostra sempre preocupado com esse poderio de um grupo, mas em outros momentos ele vira um total progressista. Ele fica do lado dos republicanos ou jacobinos e, conforme a necessidade, ele muda de posições políticas. Outra personalidade histórica que vai ter contato com José Fauché e que é muito conhecida é o próprio Napoleão. Como um homem também muito político, ele percebe a personalidade de José Fauché. Ainda assim, ele faz questão de tê-lo por perto. No entanto, assim como no caso de Robespierre, José Fauché ele tem embates por conta das estratégias políticas e um fica meio que
investigando o outro. Observem, com o decorrer dos anos, esse jogo de espionagem e contra-espionagem entre os dois se torna cada vez mais insidioso e odioso. Sua postura recíproca é abertamente desonesta. Não, realmente não há um ambiente claro e límpido entre os dois homens, dos quais um quer ser senhor demais e o outro não quer ser suficientemente criado. Quanto mais Napoleão se torna poderoso, mais Fauché o atrapalha. Quanto mais forte Fauché, mais o detesta Napoleão. Então observe como há um jogo de poder, um jogo de intelectualidade, um jogo de status que faz com que Napoleão não descarte Fauché, mas ainda assim ele teme, de certa forma, o próprio Fauché. Então, um querendo aproveitar o poder, a personalidade do outro, mesmo havendo um desprezo. Assim como no caso de Robespierre, José Fauché também trai Napoleão, principalmente diante da queda de Waterloo. E falamos sobre a Batalha de Waterloo em outro contexto, sob a visão do Victor Hugo no livro Os Miseráveis. Eu sugiro que você assista se você ainda não viu este vídeo. No entanto, se engana quem pensa que essa narrativa respeito apenas a uma glorificação de José Fauché. Como eu falei, Stephen Zweig traz essa figura histórica como alguém totalmente asqueroso. Nós ficamos pensando sempre que todo político, na verdade, é assim. Esse livro nos afeta bastante em mímese, no sentido da representação dos dilemas humanos. É óbvio que todo ser humano tem uma tendência para o mal, né? Todos nós, seres humanos, somos, em alguma medida, seres caídos, né? Então, fome pelo poder, pela riqueza, pelo status, pela sensação de comandar. Todos nós temos, em certa medida, uma sânia pelo bem-estar que demonstra um tipo de poder. Então, nós pensamos que todo político é assim, só que o político ele é apenas uma versão de nós mesmos. A diferença é de que eles tratam diretamente com o público e nós governamos a nós mesmos, a nossa casa, o nosso trabalho. Pensamos bastante na personalidade de um político, mas também pensamos na nossa personalidade. É claro que no caso dos políticos, tudo e toda essa discussão de poder é alargada, já que eles trabalham com hierarquias propriamente ditas. É impossível não ler esta biografia e não pensar nos políticos que estão à nossa volta, de como eles articulam os seus discursos, de como eles fazem alianças por trás que nem sempre vêm a público, porque se vier a público vai contra a bandeira que eles defendem. Nós pensamos bastante no quão nós somos influenciados pela forma como esses políticos arquitetam as informações. É sim um livro que faz com que você reflita bastante sobre a nossa realidade. E, embora seja um livro biográfico, ele pode e deve ser lido como um romance, porque a escrita de Stephen Zweig é simplesmente deliciosa. Eu peguei este livro para ler, não conhecia esse autor, não conhecia essa obra, eu conheci porque foi um dos livros do clube de leitura da Tatiana Feltrin. Gosto muito das resenhas dela, admiro bastante. Confesso que quando eu vi, eu fiquei meio pensativo se seria uma leitura muito técnica, mas não. A escrita de Zweig é fluida, ele cria uma atmosfera muito boa, ele traz os personagens situados em espaços, coloca os monólogos como se eles fossem personagens de uma narrativa. Mas se engana quem pensa que esse livro é só sobre a ascendência de um político. Não. É um livro que fala sobre a decadência também do próprio José Fauché. É dito aqui de que não havendo outras pessoas para ele trair, ele acaba traindo a si mesmo. Olha isso.
Nenhum romancista seria capaz de inventar um símbolo mais espirituoso de sua humilhação moral do que o pequeno episódio passado em 1817, pois a dimensão trágica juntou-se ainda mais à atroz caricatura de todo o infortúnio, o ridículo. Não só o homem político é humilhado, mas também o esposo. É de se supor que não foi por amor que a jovem e bela aristocrata de 26 anos se aproximou do viúvo de 56 anos, calvo e lívido como uma caveira. O livro mostra a decadência de José Fauché, inclusive, porque ele perdeu a sua esposa, ele se casou com alguém mais novo, mas nós vemos que é por puro interesse, e ele é descrito como alguém tão calvo a ponto de ser confundido com uma caveira. Esse livro, então, nos afeta de maneira magistral, tanto em mímese quanto em patos. Vamos falar sobre isso, que é uma discussão que nós trazemos sempre no final dos nossos vídeos. Esse vídeo nos afeta, em grande medida, em mímese, porque nós conseguimos fazer um retrato de um homem político, como é o próprio subtítulo da obra. Aqui nós pensamos na representação da sociedade, a representação do ser humano, no sentido de mergulharmos na personalidade de um político, as estratégias que eles fazem, todo esse jogo de interesse, os jogos que eles fazem com as próprias pessoas. Nada é por acaso, nenhum discurso, nenhuma troca, nenhum aperto de mão, nada disso é por acaso, tudo é estritamente pensado para que ele consiga os seus objetivos. Então nós pensamos bastante sobre os nossos governantes, pensamos bastante sobre os políticos que estão à nossa volta, como acontece esse jogo de interesse, mas que em certa medida nós também pensamos no próprio ser humano. É também uma representação de nós, já que nós também temos sim uma tendência para o mal, para essa sede de poder, nós temos uma sanha pelo bem-estar que deságua no quão grande nós somos, ou tentamos ser, ou queremos aparentar ser, ou mentimos ser. Um político só tem isso alargado porque ele trata diretamente com as noções de hierarquia. Então, é uma obra que te causa muita reflexão mimética, né? Nós pensamos bastante na representação do ser humano por meio da narrativa, mas também nós somos afetados positivamente também pelo patos, que é toda essa característica que nós tanto falamos aqui de uma obra conseguir nos emocionar pela forma de expressão, pela forma de escrita. Então nós temos aqui todo um cuidado com a linguagem com o qual José Fauché trata esta biografia. Mesmo as biografias tendo essa característica um pouquinho mais técnica, ela é bem escrita, ela é sim estética. Nós temos um cuidado com a composição atmosférica, que é quando o autor ele mescla as noções de espaço, as noções de tempo. Nós temos vários monólogos interiores aqui que deixam a narrativa muito fluida. Inclusive, eu vou ler aqui uma parte para vocês sentirem essa boa escrita. Robespierre tomará a dianteira ou será que vão conseguir esmagá-lo antes que ele faça uso da palavra? A massa insegura e covarde da maioria, o pântano, os trairá ou protegerá. Todos hesitam e temem. Assim como o calor do céu plúmbeo sobre a cidade, uma agitação moral pesa ameaçadoramente sobre a Assembleia. Então observe que ele adjetiva bastante a sua cena literária para causar essa noção de atmosfera. Ele tem um cuidado com o tempo, observa que ele traz a ideia do calor. Assim como o calor está sobre a cidade, como ele mescla aqui a noção de espaço e a noção de tempo para causar uma sensação ao leitor de uma agitação. Ele mescla essa agitação moral com a agitação do corpo, com essa sensação de calor, como se fosse um clima abafado. Então, e até cita isso como uma forma de personificação, né? Como se esse clima ameaçasse
todos os que estão ali presentes. Então, esse é só um exemplo do quão bem escrito este livro é. Então, fica aqui a recomendação desta ótima biografia de Stephen Zweig. Já quero ler também outros livros desse autor, foi a minha primeira experiência e eu posso dizer que me afetou bastante positivamente. Esta foi a nossa resenha de hoje, fica aqui a indicação dessa leitura. Agradeço imensamente quem ficou até aqui. Nos encontramos no nosso próximo vídeo do Patos e Mimese.